Olá, mais um dia do programa É Terapêutico, mas não é terapia. Vem comigo que o assunto hoje é inédito novamente e quero convidar você que é empresário, quer estar aqui comigo do lado, você pode fazer companhia também em todas as nossas conversas. Aproveite, não perca tempo, chama aqui a nossa equipe que você será bem atendido para saber como você pode estar aqui comigo também. Vamos lá, gente. Eu sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista de casal e família. Morei há 10 anos no Mato Grosso do Sul e vim aqui para Goiás, Hidrolândia. É uma alegria, um prazer estar com vocês. E quero te falar uma coisa. A conversa de hoje aqueceu tanto o meu coração, por isso quero deixar o convite para você compartilhar com um amigo que precisa ouvir essa conversa. E você sabe que uma conversa, ela pode salvar o dia de alguém, melhorando, trazendo ali um conforto para aquela pessoa. E é claro, não esqueça de deixar os seus comentários, se fez sentido, tirar dúvidas. Você participando aqui comigo, a conversa fica muito mais interessante e eu gosto muito de ouvir os comentários e depois estar respondendo vocês aí, quem sabe criando mais episódios novos. E deixa eu te falar uma coisa, você já conhece o canal? Não conhece? Então não perca tempo. Se inscreva aqui no canal da TV Hidro Notícia Mais e canal da Bianca Sanches Psi, porque nesses dois lugares você vai ter toda a semana assuntos novos, uma vez por semana. Você já ativa o sininho aí, faz o seu lembrete para você sempre estar atualizado. Hoje o tema é muito interessante, porque toda família ela tem o seu jeito de transmitir amor e nem todo jeito aproxima. Vamos pensar sobre isso? Você havia pensado? Deixa eu te perguntar, você havia pensado sobre isso? Talvez sim, talvez não. Vamos lá ver então como que é esse negócio melhor. E eu sempre faço perguntas nas nossas conversas, porque eu acredito muito que atrás de algumas perguntas vem grandes transformações. Então coloque aí também a sua cabeça para pensar. E quem assistiu o episódio de hoje, eu quero saber, o de ontem, quer dizer, quem assistiu o episódio anterior deve ter percebido ali o quanto que o silêncio ele tem vários significados e como a gente interpreta isso tem a ver com a nossa história de vida. Para avançar, vamos lá. Vamos entender agora sobre família. Existe um lugar onde a gente aprende o significado de amar, que é a família. É nela que a gente o que aprende também o sentido do mundo, de como são as coisas. E toda família tem seu jeito de amar, mas nem todo jeito aproxima. Será? Vamos lá. Eu gosto de pensar neste assunto através da metáfora, que é da herança invisível, gente. A herança invisível, quando a gente falamos em herança, pensamos muito em quê? Em bens materiais, herança de terreno, de fazenda, de casa. Só que essa herança, ela não está tão visível assim. Essa herança, ela está presente na forma como cada família transmite o seu jeito de amar para os filhos, para os netos, e vai passando de geração em geração. Então, nós herdamos, sim, a nossa forma de relacionar, a nossa forma de amar, de resolver nossos problemas, de cuidar um do outro, de se proteger. E tudo isso vai fazendo com que a gente esteja bem no mundo ou não, porque existem formas diferentes também. E em cada família também demonstra o seu carinho. Por isso, eu falo que esse tipo de herança, essa herança, ela não está nos inventários, ela está no nosso jeito, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Vem comigo. Preste atenção nessa pergunta, que eu quero que você pense ela para a gente evoluir um pouco mais. Por que amar nem sempre faz o outro se sentir amado? Vamos imaginar? Pense aí na sua família, não pense nos problemas.
pense, como são os gestos? Como que demonstra carinho na sua família? Tem família que demonstra dizendo com palavras, eu te amo. Tem família que é o contrário, não demonstra falando. Ela vai demonstrar o quê? Mostrando cuidado, atenção, consertando algo em casa, não é bem assim? E tem família que gosta de demonstrar que ama através da comida. Quem sabe uma mesa posta é uma forma de eu dizer eu te amo. E eu digo para você, essa situação, ela é muito mais comum que a gente imagina. E é curioso, porque ninguém nasce sabendo amar. E a gente aprende esse jeito especial convivendo, estando na família, tendo as nossas experiências. Se você tinha parado para pensar sobre isso, ótimo. Mas se você está pensando sobre isso agora, vamos evoluir um pouco mais. Porque a família, ela pode mostrar para mim, nessa situação, o que é amar, como você se aprendeu a se proteger. Você pode ter aprendido como resolver seus problemas, ou então você pode ter aprendido que na família você se sentiu ameaçado, você teve que viver muito no modo de sobrevivência, lutado muito para viver, ou a família foi um lugar seguro. Qual tipo de família, qual estilo você mais viveu aí ao longo da sua vida, seja na infância, na adolescência? Pense comigo agora. E existem famílias que ensinam várias maneiras de se amar. E umas ensinam que amor é através da liberdade, outras ensinam que é através do controle, eu preciso te proteger, esse mundo é muito inseguro. Ou também existem famílias que demonstram que na família não pode demonstrar fraqueza, esse negócio de amor não existe. Mas também cada família vai ensinando pouco a pouco esse seu próprio jeito de amar e que a gente vai adquirindo com o tempo essa percepção. E eu quero dizer uma coisa muito importante. As famílias não fazem isso por maldade, nem é de propósito. Elas fazem isso porque aprenderam dessa forma. Não é que querem levar sofrimento para um membro da família de forma consciente. Fazem exatamente porque aprenderam assim. E não sabem fazer diferente. Fizeram o melhor possível para eles naquele momento. Então, pare para pensar, se o seu pai foi aquele pai que trabalhava o dia todo e não podia deixar faltar nada dentro de casa, essa foi a forma como ele aprendeu a demonstrar o seu amor e o seu cuidado na família. A sua mãe pode ter aprendido o que era cuidando dos filhos, protegendo, ensinando ali. Os avós podem ter aprendido, olha, nós estamos aqui, mas sentimento, não podemos falar sobre isso porque é sinal de fraqueza. Independente, cada um foi passando para suas gerações a sua forma de lidar, como ela acreditava que era o melhor. E agora, a primeira pergunta que eu quero pensar em voz alta, novamente, para a gente dar um passo além para essa conversa é: se na minha família eles me amavam, por que eu me senti tão sozinho? Por que eu não me senti compreendido? Sabe por que eu pergunto isso? Porque é muito comum no consultório, atendendo as pessoas, e é muito interessante porque ouvindo também as famílias, eu ouço todos os lados. E é mais comum ouvir dos pais outros questionamentos, que eles também falam assim: eu fiz tudo para os meus filhos, eu não estou entendendo por que eles não se sentem amados? Ou por que eles viram para mim e falam que não estão sendo compreendidos? Não foi isso que eu disse, entende? Então, essas duas perguntas é para a gente entender que não basta o quê? Cuidar, fazer a pessoa estar amada. Ela também precisa sentir amada. Aí, ó, faz essa grande diferença. Então, o problema nem sempre é falta de amor.
é a forma como aprendemos a demonstrar esse amor. Compreender é o primeiro passo para a gente mudar essa nossa conversa aqui. E aí você pode decidir qual a sequência você vai deixar fazer na sua vida. Então, esse amor aí, como que você acha que você está fazendo na sua vida? Você está mostrando que você aprendeu, o outro está também entendendo essa sua demonstração? Me conte. Se você parou para prestar atenção, eu disse antes que existe uma diferença entre amar alguém e fazer essa pessoa se sentir amada. Qual que é a diferença, será? A diferença é aí que está, é a questão da herança invisível. É exatamente aqui que mora o conflito, porque cada um aprendeu do seu jeito como cuidar, como colocar limites, como demonstrar atenção, mas ninguém para pensar e imaginar como que é a perspectiva do outro. Então, a gente precisa ir evoluindo e entendendo que nós não nascemos demonstrando amor, não nascemos sabendo o que é o amor, a gente aprende convivendo, estando na família, depois nas próximas relações, através da escola, do trabalho, da comunidade, e aí a gente vai fazendo toda essa construção. Então, pense aqui comigo agora sobre família, gente. Em que abraço, onde as famílias vão achar que é importante. Mas existem outras famílias que eu falo assim, olha, abraço aqui não acontece, não. A gente vai falar isso, que a pessoa é importante, preparando comida para ela, resolvendo uma questão do dia a dia. Para mim, isso também é importante. E aí, esse jeito de demonstrar é diferente e traz um pouco de confusão para as pessoas. Por isso que eu quero que você pare para pensar um pouco. Respira, porque essa diferença ela vai existir constantemente. E ao longo da minha caminhada como psicóloga, eu percebo que as pessoas estão esperando receber de uma determinada maneira, que enquanto a outra também está querendo receber da maneira dela. E é interessante a questão que, às vezes, uma pessoa espera em palavras a demonstração de atenção, de amor, afeto. Mas existem outras pessoas que esperam através da resolução dos problemas, sendo prático. Uma pessoa pode achar que se sente amada quando está presente dela, quando está próxima. Outra pessoa pode achar que não, que ela está se sentindo amada quando pergunta como está, por exemplo, através de uma palavra. Então, nessas nuances é que os relacionamentos vão tomando forma e a forma como tudo a gente vai demonstrar vai depender da nossa história. E é esse equilíbrio que eu quero que você pare e pense, porque senão vai ficar a sensação de que um está fazendo mais e o outro está recebendo pouco. Então, essa busca de equilíbrio, de percepções, de histórias diferentes, vai dar essa nova possibilidade da gente entender uma outra, a nossa forma de relacionar e também de nos doar e receber, para que também haja essa troca, o que, que a gente consegue aí fazer um pelo outro. E eu gosto muito de entender essa situação de famílias através do psiquiatra, o Salvador Minuti, que ele desenvolveu muitas teorias importantes para nós como família, que eu quero trazer, uma delas é essa. Cada família constrói a sua maneira de funcionar. Em cada família tem as suas regras, os seus limites, os seus papéis, as suas formas de resolver seus conflitos. E também cada uma tem uma forma de demonstrar amor. Sem perceber, nós vamos o quê? Crescendo, acreditando que aquela é uma forma natural de todas as famílias funcionarem. Mas não é bem assim. Cuidado. Porque com o tempo, se você tem outras experiências com outras famílias diferentes,
você vai compreendendo, vai percebendo, ampliando a visão de que existem sim outras formas de dar amor, de demonstrar, de resolver as suas questões, e isso que faz a vida ser mais encantadora. Porque se fosse de um único jeito, imagina, se tudo no mundo fosse preto e branco, seria um pouco chato, não é mesmo? Então, essa nuance, esse colorido das relações, nós precisamos estar entendendo que cada família tem o seu idioma. Então, qual que é a linguagem da outra família? Qual que é a linguagem da pessoa que está comigo? Qual que é a minha? E isso vai resolver um monte de conflito, um monte de situações que eu quero propor para você pensar aqui nessa conversa. E existe uma forma que eu quero pensar e trazer que é interessantíssima de outro autor, aliás, que é o John Bowlby. Ele foi muito importante na construção de relacionamentos e compreensão sobre família, no qual ele viveu a vida dele compreendendo e estudando sobre a formação de vínculos. E ele trouxe uma ideia importantíssima em que ele nos informa que não basta existir o cuidado na família, o amor. É importante também a criança se sentir amada. Como que ela vive aquela experiência dentro da família? Então, a criança, muitas vezes, ela precisa sentir segurança naquele ambiente. Ela pode sentir que pode se aproximar ou se afastar quando precisar. Ela pode sentir que tem um adulto ali com ela que pode cuidar dela quando ela precisar emocionalmente. E será que todas as famílias nós temos adultos assim? Se não temos, nós podemos repensar a nossa forma de existir e de estar também com as nossas crianças. E quantas crianças dentro de nós estão feridas quando somos adultos, porque deixamos de ter essa experiência. Nós não paramos para pensar e vivemos no automático, só vivendo aquela dor e repetindo, repetindo. Essa é a minha proposta. Pare um pouco, analise a situação, entenda o que pode ser saudável e como que você vai conseguir fazer daqui para frente. Então, perceba e compreenda que eu não estou falando só de amor. Eu estou falando como que esses amores são demonstrados. Então, se os pais amavam seus filhos, eu acrescento, como esse amor chegou até os filhos? E isso faz toda a diferença, porque tem pais que se sentem muito culpados, porque falam para mim, olha, Bianca, eu fiz tudo para o meu filho, eu demonstrei que sim, afeto, mas ele fala para mim que eu não estou importando com ele não me entende. Então, essa situação a gente precisa também ouvir o lado do outro, para ver o que aconteceu ali na minha forma que eu falei ou agi, que o outro não está entendendo, que eu amei também. E é isso que a From Walsh também me ajuda a evoluir nesse pensamento, que ela fala assim, que cada família tem as suas crenças sobre o que significa cuidar, proteger e permanecer unida. Então, gente, tem família que é assim, precisa fazer tudo junto, é aquela família aglutinada. Ou tem família não, que cada um tem seu espaço, a gente tem que ficar um pouco distante um do outro. Já outras famílias dizem que o cuidado aparece através da conversa, a gente precisa ter, sempre estar dialogando. Outras não dá espaço para muita conversa. A gente o quê? Precisa demonstrar que gostam do outro através do trabalho. E isso significa que está errado, que está certo? Não. Significa que muitas vezes cada um tem o seu jeito. E repetir esse jeito sem perceber é que pode morar o problema. É quando a gente vive no automático. Então a pergunta que eu quero fazer para você agora é: quando foi que você demonstra amor, mas está oferecendo aquilo que a pessoa precisa? Ou você parou para pensar que você está oferecendo aquilo que você aprendeu? Para pensar. Porque quando a gente percebe que aprende uma determinada maneira de amar, mas também descobre que pode aprender outras formas,
Essa flexibilidade faz os relacionamentos se tornarem mais saudáveis. Porque nem sempre o que o outro precisa é aquilo que eu imagino que ela quer, e é aquilo que eu dou conta de oferecer. E aí a gente pode evoluir perguntando, conversando, para que cada um encontre o seu jeito, mas também que faça o quê? Bom para todos. Porque senão não adianta eu querer só o meu jeito e esquecer do outro. Não, não. É uma situação que é importante o quê? Estar saudável para todo mundo. E compreenda que onde vem esse nosso jeito de amar é o primeiro passo para a gente pensar na possibilidade de solucionar o conflito. Mas o segundo passo é como que a gente pode amar sem deixar de ser quem somos e também sem pedir que o outro seja do jeito dele. E aí, é fácil? Você pode pensar assim, mas Bianca, você quer dizer que como amo hoje, a forma como eu aprendi, não está certo, não está errado? Eu posso dizer o seguinte, que exatamente a forma que você aprendeu é a forma, sim, que você está demonstrando nos seus relacionamentos. Mas não significa que está certo ou errado. Como que você vai saber isso? É quando você percebe que você age do mesmo jeito e que ele está trazendo um desconforto. Tem algum conflito ali existente. Nós temos a tendência de fazer as mesmas coisas em todos os relacionamentos. É aí que mora o problema. Provavelmente, eu que sou mãe, gosto muito de dar esse exemplo. Tenho 2 filhos, um de 12 anos, outro de 5. Não dá para ser mãe da mesma forma. E as pessoas ficam imaginando, mas eu vou educar do mesmo jeito. Será? Não, porque eu preciso entender como é uma adolescente de 12 anos e dar uma forma de educação, demonstrar um amor do jeito que ele me pede, e é a mesma forma de uma criança de 5 anos. Ela vai ter uma linguagem, uma forma de pedir atenção e uma forma que eu tenho que corrigir diferente um do outro. É nesse forma de funcionar aqui que eu quero que você pare para pensar. Em cada pessoa que você se relaciona, cada um de nós somos únicos. Então, não significa que agora você tem que passar uma borracha na sua história de vida, ou que você vai negar aí tudo que você já viveu, esquecer o seu passado. Não é nada disso. Mas você pode mergulhar no seu passado, entender como foi a demonstração de amor aí na sua família, transmitida pelos seus pais, para você entender como é agora. Mas também não é para culpar ninguém, não existe essa história, porque é culpa dos meus pais, que eu sou assim, não tenho o que fazer e cruzo os braços. Não, cada geração fez o seu melhor, o que conseguiu fazer naquele momento. E agora eu estou com a responsabilidade de fazer a minha autopercepção e entender qual que é o melhor de hoje. Imagina, são muitos anos de diferença de todas as gerações. Imagina como os nossos avós eram na adolescência e como é a adolescência de hoje. São diferentes. Então, cada geração tem a sua forma de agir, pensar e sentir. Como que você vai fazer daí para frente? É aí que você vai pensar, tá bom? Então, na psicologia sistêmica, me ensina muito sobre isso. Compreender a nossa história de vida não serve para encontrar culpados, mas serve para ampliar a minha consciência, entender o agora e escolher o que eu quero repetir, ensinar para as próximas gerações e aquilo que eu quero transformar, que não está mais fazendo sentido para mim, porque está trazendo algum desconforto, e o que, que eu vou mudar com isso tudo. É aí, gente, que é o X da questão. Vale todas as orientações desse programa, essa última fala que eu disse agora. Se você quiser, volta lá que você vai conseguir ouvir de novo e grava essa mensagem. Então, o amor é resolver o quê? Essas questões. Muitas vezes alguém aprendeu que amor era fazer os problemas para os outros, era falar, fazer tudo que o outro quer, não sabe dizer não. Às vezes o outro aprendeu que é o quê? Sinal de fraqueza, não existe esse negócio de amor.
Mas qual será o sentido que faz hoje do amor? Sabemos? Não, não existe uma receita pronta. Você vai descobrir esse modo conforme as pessoas que você relacione, conforme o que você pensa e sente que é melhor para você. Então, crescer emocionalmente dói, saiba disso. Por quê? Porque envolve também eu avaliar e revisar o que eu aprendi. E nem sempre toda herança invisível você precisa repetir. Você o quê? Pode escolher transformar. Isso faz um divisor de águas na sua vida. Você escolhe o que quer repetir e você escolhe o que quer transformar. E eu gosto de pensar em relacionamentos como um jardim. No começo, o jardim está ali. Eu não escolhi o terreno, mas eu posso escolher como eu vou cultivar ali aquele jardim. Quais as plantas eu quero manter, quais eu não quero manter, o que eu quero cultivar que me produz vida e aquilo que eu preciso transformar que está impedindo o meu crescimento. É sobre isso que eu vejo nos relacionamentos, que é nós escrevemos os primeiros capítulos. Será? Não, os capítulos vêm pronto. Eu não escolho meu pai e minha mãe, certo? Mas eu posso escolher, por exemplo, como eu vou fazer os meus próximos capítulos. Como que eu vou fazer hoje, adulto e adulta, com o jeito da família que eu tive. Se eu tive pai, se eu não tive mãe, se eu fui abandonado, se eu fui rejeitado, se eu fui amado, se eu me senti todas essas situações, o que eu quero fazer com isso? Onde eu vou chegar? E para pensar, From Walsh, ela também é uma estudiosa muito interessante de família, que ela ensina uma coisa sobre famílias saudáveis. Preste atenção, anota aí, pega uma caneta, um papel, que é muito bom, onde ela fala o seguinte: famílias saudáveis, elas não são perfeitas. Não busque perfeição, porque você vai sofrer. Ela diz o quê? São famílias que aprendem com seus erros, atravessam as mudanças, conseguem transformar antigas formas de funcionar quando elas deixam de fortalecer os vínculos. Percebe a diferença? From Walsh, ela fala muito dessa importância de estabelecimento de vínculo. É a nossa forma de estar com o outro, é a nossa forma de importar. Porque ser humano nenhum foi feito para viver sozinho. A gente precisa de estar com as pessoas. Quando as pessoas estão muito só, elas têm uma tendência muito ruim de desenvolver ali algum problema emocional, seja de transtornos como depressão, ou ela vai se tornando um pouco diferente no sentido de que a vida vai perdendo esse colorido, ela vai ficando desanimada, percebe? Então, estar com as pessoas faz toda a diferença. E eu vi uma situação bem legal nas redes sociais, as pessoas estão comentando muito essa semana, que é sobre o que vai fazer a gente se sentir feliz. As pessoas acham que o dinheiro traz a felicidade. O dinheiro, ele pode ser consequência da felicidade. Mas, quando você conquista o dinheiro, ele não traz felicidade, sabia disso? O que é que traz felicidade, então? Pesquisas da psicologia comprovaram que o que traz felicidade é como a gente se sente bem, como a gente é feliz com as pessoas, como a gente está se relacionando, sendo grato por estar nessa vida de hoje. Se você não tem gratidão, se você tem aí alguma dificuldade, tá com raiva de alguma coisa, sente magoado, isso vai deixar você de uma forma se sentindo mal e não dando certo na vida. Também não significa que é um jogo simples isso de fazer, agora eu tenho que ser grata por tudo. É o processo, não necessariamente. Vai depender do seu tempo e da forma como você pode lidar com isso. Por isso, minha gente, eu quero fazer essa pergunta para você pensar: o que você está transmitindo para as pessoas, para as próximas gerações? Observe seus filhos, observe as pessoas que estão próximas de você, no trabalho,
na família, na comunidade. E lembre-se, elas vão lembrar do que você fez por elas? Vão lembrar do que você disse? Raramente. Elas vão lembrar como se sentiram com você. A não ser que tenha palavras que ferem. Claro que palavras também podem ser muito afixadas aqui na nossa mente. Mas, de maneira geral, nós vamos lembrar mais como a gente se sentiu. Então, como que você está fazendo os seus relacionamentos? As pessoas estão se sentindo acolhidas com você? Elas estão se sentindo bem, respeitadas, que estão sendo ouvidas por você, estão se sentindo seguras? É sobre isso que faz a diferença. Porque talvez seja a maior responsabilidade no relacionamento esse. Não é simplesmente amar, mas é permitir que o outro consiga também a experimentar esse amor. É como ele sente do meu lado, é como eu demonstro, é como eu pergunto sobre esse cuidado, se está fazendo aquele sentido para mim que eu espero, certo? Então, gente, espero que vocês estejam e gostaram desses momentos, dessa conversa de hoje, de uma forma resumida. Hoje a gente conversou sobre o quê? Que cada família tem o seu jeito de transmitir o amor. E que às vezes esse jeito de estar no mundo com as pessoas pode aproximar as pessoas ou não. Pode trazer algum sofrimento ou até distanciamento. Então, formação de vínculos e fortalecer os vínculos, como que a gente se aproxima dos outros, foi o objetivo dessa conversa que você pode refletir o que você quer construir. Como que a gente está pertencendo aí um ao outro, está sendo amado ou não. E isso, gente, vai fazer com que os sofrimentos dos relacionamentos diminuam. Por isso que vale a pena revisar que esse jeito de amar e as nossas escolhas conscientes vão fazer os relacionamentos se desenvolverem de uma forma mais saudável. Então, aprenda um pouco sobre isso, tente colocar na prática e aí me conte se você conseguiu. Quero muito saber aí do outro lado. E aí eu quero pensar então para você imaginar durante a semana, sempre tem uma pergunta clássica para você pensar durante a semana. Anote, vai me contando aí sobre essa evolução. Será que a pessoa que eu amo consegue sentir o amor que estou tentando oferecer? Pensa isso, pergunta para as pessoas que estão do seu lado. Você está entendendo o que eu estou mostrando para você, que você é importante para mim, que eu me importo com você? E depois pense, qual é a herança invisível que você está deixando para as próximas gerações? Mesmo que você não tenha filho, talvez você não queira ter, para as próximas gerações, os seus sobrinhos, vamos pensar nesse sentido, os primos que já têm outros filhos, para as próximas gerações que virão, qual a herança que você está deixando? Ou para quem tem filhos, qual a herança que você está deixando para os seus filhos, seus netos, para a sua família lá no futuro? Pense nisso com muito carinho e disposição, que eu tenho certeza que essas perguntas farão você melhorar os seus relacionamentos como um todo, hein? E não responda agora, não quero nada no automático, é para refletir, voltar lá ao vídeo quantas vezes você precisar e quiser ouvir melhor. E aí sim você vai vir com essa resposta de uma forma mais consciente. E pare para pensar, se você tentou mudar, ficou difícil, ai, gente, existe uma outra possibilidade, eu quero te contar. A psicoterapia. Você pode vir para esse lugar seguro. Eu atendo também aqui presencialmente em Hidrolândia e atendo online para quem está fora de Hidrolândia. Então, se você achou que não conseguiu, tentou, está difícil, faça psicoterapia. Porque nesse lugar, nesse processo de desenvolvimento, de se conhecer e conhecer esses relacionamentos melhor, a sua história de vida é que vai fazer você conseguir pensar nessas possibilidades e ir fazendo, fazendo, fazendo. Porque a primeira tentativa, normalmente, não dá muito certo. E as pessoas logo desistem. E a terapia vai estar ali, ó, de mãos dadas com você, não deixando você desistir e parar ali. Você vai continuando, continuando. Por isso que é esse processo. Não existe solução mágica, não é em um único atendimento
que muitas vezes isso é resolvido. É com esse percurso que vai fazer você ir se transformando. E saiba que você não precisa enfrentar tudo isso sozinho ou sozinha. E vamos lá, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Olha, meu coração está cada vez mais feliz com cada episódio. Eu tenho recebido feedbacks das pessoas que me procuram e elas estão falando que estão gostando, aliás. Elas estão falando que mudou até em relacionamento em casa, seja com o esposo, seja com os filhos. Mas eu queria te pedir, deixa aqui nos comentários também, para que a gente possa incentivar mais pessoas a estar nesses momentos, nessas conversas, e quem sabe também fazer terapia. E se tiver dúvida, vamos compartilhar aqui, eu posso estar com você, fazendo novos episódios, estando junto e crescendo junto com você, é isso que eu quero. Aproveite, já siga o canal lá, para você estar o quê? Se inscrevendo, curta se você gostou esse vídeo também e você conseguir receber toda semana assuntos como esse. Se fez sentido para você, dá uma força, comente, compartilhe, curta, para que você possa também desenvolver e ajudar o próximo. Essa é a nossa ideia. E, gente, deixa eu te falar, a nossa TV, ela está fantástica. E se você quer aqui também participar comigo, olha aqui os nossos patrocinadores, empresários, fica aqui na equipe o contato para você, tá bom? Falei tanto que perdi a voz. Deixa eu respirar um pouquinho. Vocês acham que eu empolgo demais? Tem hora que eu penso que eu empolgo, hein? Eu gosto de conversar com vocês aí do outro lado. E aí eu quero também entender como que está do outro lado. Quero entender você. Quero que você comente aí como que está esses entendimentos, a sua percepção, se está mudando, se não está, se está difícil, se está fácil. Comente lá, participe com a gente. Então, para finalizar, sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista de casal e família, porque afinal de contas, para mim, a família é muito importante. Ela é a base de todas as pessoas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Quero deixar essa frase aqui para impactar a semana. A forma como você ama pode ter sido aprendida, mas a forma como você vai amar daqui para frente é uma escolha consciente. E compreender é o primeiro passo para transformar. Faça as escolhas mais conscientes, melhores para a sua vida, tá bom? Até a nossa próxima conversa. Um grande abraço, bem apertado e até logo.